Hannah Johnson conheceu o tio dela, Joe Thomas Johnson, no funeral do irmão dela, Steve, quando ela tinha 17 anos de idade, no ano de 2014. Não demorou muito tempo para ele conseguir seduzi-la e levá-la para morar com ele. Eles foram para a cidade de Cincinnati, no estado de Ohio, nos Estados Unidos. E lá, a Hannah Johnson teve, aos 18 anos, a primeira criança. E depois ela teve mais 3 crianças. E o tio dela, o Joe Thomas Johnson, casou com ela. Eles tiveram o total de 4 filhos. E esses filhos eram negligenciados, maltratados, viviam trancados pela Hannah Johnson. E quando a Hannah não estava, o Joe Thomas os vigiava. Eles eram desnutridos, famintos e viviam de cárcere privado. Eles não tinham acesso fora da casa. A mãe de Hannah Johnson, Donna Kendall, depois que o Joe apareceu, ela não teve mais contato com a filha, ela não viu mais a filha e ela não mais ouviu falar sobre a filha. Uns anos após o afastamento, o desaparecimento da filha, ela soube que os dois, o tio e a sobrinha, estavam juntos, tendo um relacionamento, e ela denunciou para a polícia. Mas a polícia não interveio porque, na época da denúncia, a Hannah Johnson já tinha atingido a maioridade. Então não tinha o que se fazer se aquela era a vontade dela. Então, a partir disso, ela não mais teve notícia. E foram longos anos. 9 anos sem notícia da filha, da Hannah Johnson. Foi quando a dona Kendall encontrou 3 crianças na porta da casa dela, deixados pela Hannah Johnson em setembro de 2023. A Hannah deixou essas crianças com ela e foi embora. Só que ela nunca tinha visto crianças tão maltratadas, tão negligenciadas. A criança mais velha, com 7 anos de idade, a outra 6 anos e a
mais nova, 4 aninhos. Todas usavam fraldas. Elas não sabiam comer. Elas estavam famintas, desnutridas, em extrema desnutrição. Essas crianças, elas não sabiam comer porque elas eram alimentadas como se fossem bebês. Então, elas não sabiam comer, elas nunca usaram uma colher, elas não andavam direito, elas mal andavam, elas não falavam, não podiam falar. A dona Kenlo, avó das crianças, descreveu, horrorizada, chocada, a criança mais velha de 7 anos, que era uma menina, é uma menina. Ela disse que era como se essa criança, a pele dela estivesse derretido sobre os ossos e que se dava para ver os ossos. O corpinho dela não tinha gordura. Ela apenas pesava 9,9 kg. Ela estava à beira da morte de fome, todos os três. Então, ela, o mais rápido que ela pôde, que ela conseguiu, ela levou essas crianças para o hospital, ela fez a denúncia para a polícia. A Hannah, gente, a Hannah Johnson, as crianças e o tio dela, o tio e marido, John Thomas Johnson, viviam em uma casa, sabe, em Cincinnati, Ohio. E nessa casa também vivia a Diana Johnson. A Diana Johnson era a mãe do Joe Thomas Johnson. E o filho mais velho deles, um menino, ele vivia com ela, com a Diana, dentro do quarto da Diana. Ele, parecia que ele recebia um tratamento diferenciado dos outros irmãos, porque ele parecia com o pai dele, com o Joe Thomas Johnson. Então ele não estava em extrema desnutrição como os irmãos dele estavam. Ele não conseguia andar direito, usava fraldas, mas não estava com extrema desnutrição. Então a mãe dele vivia lá e assistia toda a negligência da casa com as crianças, sabe? E nunca fez nada a respeito. Então, quando foi em 2022, em setembro, o Joe morreu com 52 anos de idade. E uma coisa incrível é que no
no obituário dele, ele foi descrito como o amado marido de Hannah Johnson e o amado pai de 4 crianças. O pior foi isso, o amado pai de 4 crianças. Como, gente? Essa pessoa não pode ter tido conhecimento nenhum, sabe, da vida de quem era, quem foi o, o Joe Thomas Johnson. Então, ela continuou na casa com as 3 crianças e a mãe do John Thomas, a Diana. E ela ia para os bares, deixava as crianças na casa, sabe? Ela bateu num carro parado no estacionamento. E ela foi obrigada pela polícia a soprar o bafômetro. E ela foi presa, saiu através da fiança, né? Teve que pagar a fiança e ela saiu, teve a liberdade dela, sabe? Ela teve de novo um envolvimento, sabe, com álcool. Ela dirigia alcoolizada, então ela foi presa também por isso. Então, quando foi em 2023, em setembro, a vizinhança dela chamou a polícia, fez uma reclamação a respeito de um mau cheiro horrível que estava vindo da casa dela. Então a polícia esteve lá, mas a polícia não viu criança lá dentro, sabe? E eles não chegaram a entrar dentro da casa porque eles encontraram um bicho morto na varanda da casa. Então logo eles deu aquilo como resolvido, aquela reclamação, sabe, que estava vindo da casa. E eles foram embora, tiraram o bicho e foram embora. Não entraram, não fizeram nada. Então, no dia seguinte desse acontecimento, a, a Hannah Johnson achou aquilo o bastante para ela pegar as crianças e dirigir de Ohio, Cincinnati, até Tennessee, na casa da mãe dela, de carro, mais ou menos mais de 8 horas, e deixou as crianças na porta da casa da mãe dela e voltou para Ohio. E foi quando ela chegou em Ohio, né, que ela procurou o serviço social, assistência social, para arrumar um trabalho, que ela falou sobre as crianças, sabe, que ela tinha as crianças, sabe, que as investigações e as suspeitas começaram a surgir. E através dessas, dessas, dessas prisões, desses atritos que ela teve com a polícia, esses acidentes de carro, a polícia localizou ela. Sabe, a mãe dela já tinha feito a denúncia. Então, a polícia chegou até a Hannah Johnson e ela e a Diana Johnson, a mãe
do, do Joe Thomas Johnson. Todas duas foram indiciadas e presas por negligência das crianças, por eminente perigo. Então, a Diana ficou alguns dias presa, ela tinha 72 anos na época, em 2023, e ela veio a falecer alguns dias após ser presa. Ela faleceu. E a Hannah, ela respondeu, teve a audiência dela, e ela teve a oportunidade de contar o que aconteceu com ela. E ela contou que o, o John, o tio dela, controlava ela, era dominador, sabe? Controlava a vida dela, que ele obrigou ela, forçou ela a sair da escola, sabe? Que ele não deixava ela levar as crianças para a escola, que ele não a deixava alimentar as crianças e que ele também não deixava que ela saísse com as crianças, que as crianças fossem vistas. Mas acontece que ela ficou livre dele por um ano. Ele morreu, ela ficou até 2023. Ela ficou livre dele, do tormento, daquele espírito obsessor, né? Que era o Joe Thomas Johnson. Ela e as crianças. E por que ela conseguiu, gente? Ela continuou a negligenciar as crianças, ela continuou a maltratar as crianças. Por quê? Então, não tinha, sabe como, ela falar que a culpa era toda, sabe, do Joe Thomas Johnson. Ele também foi acusado, sabe, de rapto e de estupro, sabe, por ter levado ela ainda quando ela era menor de idade. E as crianças, elas ficaram no hospital, sabe? Elas por um bom tempo foram alimentadas através de um tubo, sabe? Porque elas não sabiam, não conseguiam comer comida através da boca. Mas agora elas já estão recuperadas, né? Fisicamente, psicologicamente, vai ter que ter mais trabalho com elas, né? Vai ter que trabalhar bastante o psicológico delas, né? Elas estão num orfanato. E a Rena, ela foi condenada a 10 por 14 anos, sabe? Ela está presa e vai cumprir pena, sabe? Dessas atrocidades, dessa negligência com essas crianças, sabe? Essa falta de amor, só pode ser, né? Não tem outra explicação, uma pessoa maltratar, sabe? Negligenciar as crianças dessa maneira, né? E a polícia, quando
descobriu que eles foram fazer a prisão dela, né, da Rena e da Diana, os vizinhos, sabe, ficaram assustados, estupefados. Teve alguns que falaram que quando o marido dela, da Hannah Johnson, o Joe Johnson, morreu, que eles ofereceram para ela, sabe, ajuda, se ela precisasse, se colocar à disposição, sabe? E ela nunca os procurou. E que eles viam as crianças dentro da casa que batia a mão, dava deusinho, tchauzinho para elas e elas não respondiam, sabe? Então que a Rena às vezes dava a entender que eles eram autistas, sabe? Então eles ficaram estupefados de saber que tinham crianças dentro da casa nessas condições de negligência, nesse estado deplorável, sabe? E eles ficaram impressionados porque eles sempre viam todos os dias a Rena sair para comprar, para ir para o supermercado e voltar com sacolas do supermercado, normal, como todo mundo faz, sabe? Eles sempre estavam vendo ela fazendo compras, então não tinha como eles saberem que estava acontecendo uma barbaridade daquela do lado da casa deles, né? E ela não, não, não teve nenhum problema em contato do que aconteceu. E eu quero aproveitar e convidar você que ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva e toca no sininho também, que é para o YouTube te avisar quando eu postar vídeos novos. Deixa o seu like, o seu gostei e participa do canal, compartilha. Muitíssimo obrigada por assistir e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.